Olá, meu irmão, graça e paz, tudo bem? Daniel Rosa por aqui. Hoje, quinto dia da nossa meditação. Continuando Gênesis, partindo do versículo 6, tá, até o versículo 9, em que basicamente nós temos o processo da salvação expressa em Noé. Né? Tem até um vídeo no canal que a gente fala um pouco sobre tipologia bíblica. Então vamos lá. Então, Gênesis capítulo 6. Ele se inicia com o homem se avançando na sua corrupção, né? A corrupção humana crescendo cada vez mais. E o texto diz que se arrependeu o Senhor de haver feito o homem, né? Porque esse era mau. Ele diz que pesou no coração de Deus, ou seja, Deus se entristeceu extremamente porque o homem estava se distanciando cada vez mais dele e praticando coisas terríveis aos olhos do Senhor. Então nós temos aqui a corrupção humana, né, se crescendo grandemente, porém nós temos a primeira vez, né, no texto bíblico aqui de Gênesis, a palavra graça. Né? Então, achou Noé graça aos olhos do Senhor, porque esse era um homem justo que era diferente dos seus conterrâneos. Né? E o texto de Hebreus, capítulo 11, vai dizer que pela fé, né? Hebreus capítulo 11, versículo 7, pela fé, Noé, divinamente avisado das coisas que ainda não se viam, temeu, e para a salvação da sua família, preparou a arca, pelo qual condenou o mundo, e foi herdeiro da justiça, que é segundo a fé. Então nós temos aqui um processo de salvação muito expresso na vida de Noé. Então, a ação de Deus, né, através do Espírito Santo, fez com que Noé pudesse ser esse homem justo, esse homem íntegro entre os seus conterrâneos, e pela graça de Deus, né, Deus o livrou do juízo que haveria de vir sobre o mundo. Então, capítulo 7 já entra, né, Noé já entrando na arca com a sua família, e as águas do dilúvio subindo, né, foram 150 dias de água subindo, né, mais 150 dias para a água descer, ou seja, foram mais de um ano, né, Noé na arca, junto com sua família, experimentando da salvação de Deus, porque o mundo fora destruído pela corrupção, mas Noé, pela fé, achou graça aos olhos do Senhor e com isso alcançou a salvação. Então, a Bíblia é bem simples, é bem clara, dizendo que pela graça nós somos salvos mediante a fé. Então, o texto de Gênesis nos mostra tudo isso. A corrupção humana, a graça de Deus, nos mostra a fé e também a salvação de Deus. Amém? Então, pela fé e somente pela fé nós vamos alcançar o benefício de Deus. Somente pela fé nós vamos alcançar o melhor de Deus, tá? Então, capítulo 9, capítulo 8, perdão, Noé, ele sai da arca, monta um altar ao Senhor, oferece sacrifício a Deus. E capítulo 9, Deus faz uma aliança com Noé, dizendo, olha, eu não destruo mais a terra por água. Não é? Então, nós temos tudo isso, irmãos, aqui. E tudo isso aconteceu pela fé. Amém? Então é somente pela fé que vamos alcançar o benefício de Deus. Então a arca é um sinônimo de Cristo, né? Pela fé pela fé Noé construiu a arca, Noé entrou na arca e alcançou a salvação de Deus. Amém? Que Deus abençoe a sua vida, que Deus te guarde, que Deus sustente a sua fé. Não se esqueça, creia em Deus. João 14, Jesus fala um pouco sobre isso, né? Crede no Pai, crede também em mim, porque na casa de meu Pai há muitas moradas. Né? E falou, eu vou para que onde eu estiver, estejais vós também. É somente pela fé que alcançamos a salvação que nos está proposta. Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus.